Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante de volta no tempo, para uma era de caravelas, espadas e ambição. Vamos desvendar a história de como uma terra desconhecida para os europeus se transformou na joia mais brilhante da coroa portuguesa. Preparem-se para conhecer a saga do Brasil Colônia. Nossa história começa em 22 de abril de 1500. Imagine a cena: Pedro Álvares Cabral e sua frota, a caminho das Índias, avistam um monte que batizam de Monte Pascoal. Era o primeiro contato oficial dos portugueses com uma terra que chamariam de Terra de Vera Cruz. Mas, naquele momento, eles mal sabiam a dimensão do que haviam encontrado. Nos primeiros 30 anos, Portugal não deu muita bola para o Brasil. O foco deles era o lucrativo comércio de especiarias com o Oriente. Aqui, o interesse era um só: o pau-brasil. Essa madeira de cor vermelha vibrante, que deu nome ao nosso país, era valiosíssima na Europa para tingir tecidos. A extração era feita com base no escambo. Os portugueses trocavam objetos como facas, espelhos e machados com os indígenas pelo trabalho de cortar e transportar as toras até as naus. Era uma relação que, embora parecesse simples, já plantava as sementes de um futuro conflituoso. Mas a situação mudou drasticamente. Outras nações europeias, principalmente a França, começaram a rondar a costa brasileira, também de olho no pau-brasil. Portugal percebeu que, se não ocupasse a terra de verdade, iria perdê-la. Foi aí que, em 1530, o rei Dom João III enviou a expedição de Martim Afonso de Souza. A missão era clara: explorar, defender e, principalmente, iniciar a colonização. Para organizar essa empreitada gigantesca, a coroa portuguesa teve uma ideia. As capitanias hereditárias, o Brasil foi dividido em 15 enormes faixas de terra, que foram entregues a nobres portugueses, os capitães donatários. Eles tinham a responsabilidade de desenvolver suas terras com recursos próprios, fundar vilas, aplicar a justiça e, claro, gerar lucro para Portugal. Em troca, podiam ficar com uma parte da riqueza. Parecia um bom plano, certo? Na prática, foi um desastre. A distância, a falta de recursos, os ataques indígenas e a imensidão do território fizeram com que a maioria das capitanias fracassasse. Apenas duas prosperaram de verdade: São Vicente, de Martim Afonso, e Pernambuco do Duarte Coelho. Com o fracasso das capitanias, Portugal precisava de um plano B. Em 1549, foi criado o Governo Geral. A ideia era centralizar a administração e dar um suporte mais efetivo aos colonos. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral e chegou à Bahia com uma grande comitiva. Ele fundou a primeira capital do Brasil, Salvador, e trouxe consigo os primeiros jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. A missão dos jesuítas era catequizar os indígenas, ensinando-lhes a fé cristã e os costumes europeus, o que gerou um profundo impacto cultural, e muitas vezes a perda da identidade dos povos originários. Agora vamos falar do que realmente transformou o Brasil na joia do império: o açúcar. O clima e o solo do litoral nordestino eram perfeitos para o cultivo da cana-de-açúcar. Portugal já tinha experiência com isso nas ilhas do Atlântico, e viu aqui uma oportunidade de ouro, ou melhor, de ouro branco, como o açúcar era chamado. Assim nasceram os engenhos. O engenho era o coração da economia e da sociedade colonial. Era uma unidade de produção complexa, que incluía o canavial, a casa grande, onde vivia o senhor de engenho e sua família, e a senzala, onde viviam os escravizados. A produção de açúcar era um processo caro e trabalhoso, e para mover essa engrenagem, Portugal recorreu à mão de obra escravizada. Inicialmente, tentaram escravizar os indígenas, mas a resistência às doenças trazidas pelos europeus que dizimaram a população e a oposição dos jesuítas dificultaram esse processo. A solução encontrada pelos portugueses foi uma das páginas mais cruéis da nossa história: o tráfico de africanos escravizados. Milhões de homens, mulheres e crianças foram sequestrados de suas terras na África e trazidos à força para o Brasil, em condições desumanas, nos navios negreiros. Eles foram a força motriz que construiu a riqueza do Brasil Colônia, trabalhando de sol a sol nos canaviais e nos engenhos, em troca de nada além de sofrimento. A resistência, no entanto, nunca cessou, manifestando-se em fugas, revoltas e na formação de quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Enquanto o Nordeste vivia o auge do açúcar, outras partes da colônia se desenvolviam de formas diferentes. No Sul, surgiam as missões jesuíticas e a atividade dos bandeirantes. Os bandeirantes eram exploradores paulistas que adentravam o sertão em busca de riquezas e de indígenas para escravizar. Figuras controversas, ao mesmo tempo heróis para uns e vilões para outros. Eles foram fundamentais para a expansão do território brasileiro, muito além dos limites originais do Tratado de Tordesilhas.
No final do século XVII, uma descoberta no interior do Brasil mudaria tudo de novo. Ouro. As bandeiras finalmente encontraram o que tanto procuravam nas serras de uma região que logo seria chamada de Minas Gerais. A notícia se espalhou como fogo e provocou uma verdadeira corrida do ouro. Pessoas de todas as partes de Portugal e do Brasil se mudaram para a região mineradora, sonhando em enriquecer rapidamente. Essa febre do ouro fez a população da colônia explodir. Cidades como Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana e Sabará, surgiram e se tornaram centros de grande riqueza e sofisticação. A arte barroca floresceu nas igrejas, com obras espetaculares de artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Mas toda essa riqueza tinha um preço alto. A coroa portuguesa criou um sistema de controle fiscal extremamente rígido para garantir sua parte. O quinto, um imposto que cobrava 20% de todo o ouro encontrado, era a principal fonte de arrecadação. Foram criadas as casas de fundição, onde todo o ouro era derretido, transformado em barras e quintado. Quem fosse pego com ouro em pó cometia contrabando e era severamente punido. A exploração intensa e os impostos cada vez mais altos geraram muita insatisfação. Surgiram as primeiras revoltas e conspirações que questionavam o domínio português. A mais famosa delas foi a Inconfidência Mineira, em 1789, inspirados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Um grupo de intelectuais, padres e militares de Vila Rica, incluindo Tiradentes, planejou proclamar uma república independente em Minas Gerais. O movimento, no entanto, foi traído antes mesmo de começar. Os líderes foram presos e Tiradentes, o único a assumir a culpa, foi enforcado e esquartejado, tornando-se um mártir da luta pela liberdade. No início do século XIX, um evento na Europa mudou para sempre o destino do Brasil. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. E a família real portuguesa, liderada pelo príncipe regente Dom João, fez algo inédito: fugiu para sua principal colônia. Em 1808, a corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro, transformando a cidade na nova sede do império. A chegada da família real trouxe mudanças gigantescas. Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, o que na prática acabou com o pacto colonial. Ele criou o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e as primeiras faculdades. O Brasil deixou de ser apenas uma colônia de exploração e passou a ser o centro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa transformação elevou o status do Brasil e plantou as sementes definitivas da independência, que viria poucos anos depois, em 1822. E assim, ao longo de mais de 300 anos, um território que começou como uma simples fonte de pau-brasil se transformou em um gigante. Uma nação forjada a partir da mistura de povos indígenas, europeus e africanos, marcada pela exploração, pela escravidão, mas também pela resistência e pela construção de uma identidade única. A história do Brasil colônia é complexa, cheia de luzes e sombras, e entendê-la é fundamental para entender o Brasil de hoje. Gostou de viajar no tempo com a gente? Se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!